Bom, um dos temas que me é solicitado várias vezes é como fazer uma boa pesquisa. Então, hoje eu vou falar exatamente desse tema. Vamos dar assim algumas dicas sobre esse assunto. A pesquisa, ela pode ser comparada a uma viagem, né? Porque muitas vezes, quando nós estamos assim a viajar para um lugar importante, pode acontecer que nós já sabemos exatamente o endereço concreto, nós já sabemos o que é que nós precisamos, mesmo sem abrir o mapa, conseguimos seguir o caminho. Por outro lado, às vezes, nós queremos chegar num lugar seguro, tranquilo, mas ninguém nos dá o endereço, é simplesmente uma curiosidade, queremos conhecer um lugar novo. Então, pesquisar um tema, ela funciona exatamente assim, dessas duas maneiras. Às vezes, nós já temos um tema definido, nós já temos o endereço concreto, mas outras vezes o tema ainda não existe. Então, nós precisamos parar e definir o nosso objetivo. Então, hoje nós vamos aprender como fazer uma boa pesquisa nessas duas situações. Quando já temos um tema e também quando ainda não temos um tema. Então, o objetivo desse discurso, por assim dizer, é basicamente mostrar como pesquisar corretamente um tema, como pesquisar corretamente qualquer assunto. Então vamos ao primeiro ponto que precisamos tomar atenção. Quando já existe um tema, o que é que nós podemos fazer? Bom, normalmente quando já existe um tema, nós não precisamos inventar muitas coisas. Até porque o destino já está claro, não é verdade? Então, primeiro, antes mesmo de você, por exemplo, subir ao palco, à tribuna, e começar a falar o que você pesquisou, o resultado da tua pesquisa, a primeira coisa a fazer é tentar entender o tema que você recebeu. Por exemplo, você recebe um tema sobre quem é Jesus Cristo. Então, você precisa parar e se perguntar o que é que esse tema realmente nos pede, qual é o foco principal. Então vamos fazer um teste. O teu tema é o quem é Jesus Cristo. Na tua opinião, qual é o foco principal? Provavelmente estás a dizer que o foco principal é as pessoas entenderem quem é Jesus. Sim, isso é verdade, mas agora qual é o teu objetivo em relação a esse discurso? Qual é o foco principal? O que é que você gostaria de destacar? Porque esse tema, ele é bem conhecido. Então você precisa trazer algumas novidades e talvez ter um ponto específico, um ponto principal que realmente vai tocar o coração daqueles que vão ouvir. Por outro lado, é necessário, além de saber o que o teu tema pede, qual é o foco principal, fazer perguntas sobre o tema. Por exemplo, o que a Bíblia diz sobre isso? Por que esse tema é importante? Como é que isso vai ajudar quem me ouvir? Essas perguntas vão ajudar-te a conseguir pesquisar de uma forma mais objetiva e, principalmente, tente procurar artigos, textos bíblicos que apoiam os pontos principais. Por exemplo, o livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 4 e o 5, ele diz que se você continuar a procurar a sabedoria, com certeza você vai encontrar. Então, qual é o ponto principal que queremos destacar aqui? Quando o endereço já nos foi dado, quando nós temos um tema, nós precisamos seguir alguns pontos principais. Primeiro, o que é que o tema me pede, qual é o foco principal. E segundo,
fazer perguntas sobre o tema que nós já temos, tentar procurar ver como vamos tocar o coração de que nos vai ouvir. E terceiro, ter assim textos e artigos que apoiam a nossa argumentação. Mas agora, e se o destino ainda não está definido? E se a viagem ainda nós não sabemos exatamente onde vamos? Como é que nós podemos fazer uma pesquisa quando o tema ainda não existe? Bom, na realidade, isso pode ser comparado à nossa ilustração. Talvez você sabe apenas que vai viajar, você sabe que o teu objetivo é sair de um lugar para o outro, mas talvez você ainda não tenha certeza de onde vai. Então, nessas situações, nesse caso, o que é que você precisa fazer primeiro? Bom, nesse caso, o primeiro passo não é procurar o caminho. Na realidade, é definir o destino. Como assim? Primeiro, você precisa identificar as necessidades de quem vai te ouvir. Por exemplo, será que existe alguma dúvida comum? Será que existe um problema que ainda não tem resposta? Será que existe uma qualidade que precisa ser destacada, que precisa ser fortalecida? É interessante que, quando nós ainda não temos um tema e nós vamos falar para a assistência, nós precisamos nos lembrar que, ao escolher o tema, nós não vamos escolher a dúvida de uma pessoa, não. A dúvida ela precisa ser geral, preencher uma necessidade da maior parte das pessoas. Então, nós precisamos transformar um tema ou uma necessidade num tema. Por exemplo, qual é a necessidade do público-alvo? Será que a necessidade é desânimo? Então, talvez o tema seria como é que a Bíblia nos ajuda a não desistir? Será que você quer ajudar sobre um problema constante? Será que você quer ajudar as pessoas, por exemplo, a terem mais ânimo na pregação? Em vez de criar um tema como porque devemos continuar a pregar sem parar, como muitos fazem, talvez poderíamos escolher um tema como, por exemplo, mais doce do que o mel. Esse tema é chamativo, não é verdade? E ele faz com que a pessoa esteja interessada a tentar entender o que é que se vai falar por detrás desse tema. O tema em si, ele precisa ser chamativo. Por outro lado, ao pesquisar, nós precisamos procurar textos que indicam o caminho correto da viagem. Os textos bíblicos, as fontes de matérias devem realmente adicionar conteúdo ao que nós queremos ensinar. É claro, né? Nós queremos também, além de conseguir achar o caminho, organizar bem a nossa pesquisa. Como é que se faz isso? Quer o tema já exista, quer não, o objetivo é chegar bem ao destino, não é verdade? Então, depois da pesquisa, você precisa escolher os textos principais, você precisa eliminar o que é repetido, precisa organizar os pontos com lógica, precisa também ter textos de apoio. É como acontecia, né? No caso de Neemias, lá no passado. O livro de Neemias, capítulo 8, versículo 8, diz que eles liam a lei, explicando e dando o sentido naquilo que estava a ser lido. Então, uma pesquisa bem organizada é basicamente isso. Ajudar as pessoas a compreenderem o sentido, a não se perderem durante a viagem. Será que você conseguiu perceber como podemos fazer uma boa pesquisa? Vamos recapitular. Primeiro, quando já existe um tema, nós queremos nos esforçar a tentar deixar claro ou compreender qual é o tema principal, qual é o objetivo nosso para ensinar aquela assistência. Queremos também fazer perguntas interessantes sobre o que se vai aprender, porque isso vai nos ajudar a ser mais específicos e a tentar tocar o coração daqueles que ouvem.
Mas agora, quando nós não temos um tema, nós precisamos primeiro parar e pensar na necessidade geral e não na individual. E por outro lado, ao escolher o tema, nós queremos escolher um tema que faz com que a pessoa esteja ansiosa para ouvir aquilo que se vai falar. Portanto, devemos nos lembrar, quem aprende a pesquisar bem, não apenas prepara bons discursos, mas também fortalece a fé e ajuda outros a aproximarem-se de Jeová.